a Maura, né, Maura? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui. Eu que tenho o prazer de conhecê-la. Acho que é a primeira vez que a gente faz artesanato primeira vez, junto isso aqui, né? mesmo. E hoje a gente vai fazer o relógio coelho. Isso, coelho relógio. relógio. Isso, Tanto faz. tanto faz. Inclusive tá no nosso sorteio, tá? E a gente tem um relógio comum aqui. Isso, um relógio comum, é super simples, prático e de preferência um relógio que seja meio larguinho na lateral para a gente poder colocar as peças. Ah, para poder apoiar direitinho, né? Porque tem uns que são mais fininhos, aí não tem como vai ficar colar. difícil. Daí fica Mas tem difícil. bastante opção, né? Tem bastante opção, isso mesmo. Então vamos lá. Vamos. É super fácil. Eu trouxe aqui os moldes. Esse molde depois nós vamos colocar no site, no Facebook, para todos acessarem, tá? Então, a patinha da frente do coelho. Essa parte aqui nós vamos cortar 2 vezes no tecido com tecido dobrado, tá? O nariz é um fuxico. É super prático. A orelha também eu vou mostrar no tecido como que nós vamos fazer. A patinha maior e a cabeça. Então, nós vamos pegar o tecido, olha só, primeiro aqui o fuxico. Coloquei sobre o tecido, risquei, daí o nariz dá para cortar ele certinho, não precisa deixar margem de costura, porque nós vamos fazer ele na mão, tá? A cabeça, coloquei o tecido dobrado, direito com direito, acertei a cabecinha e risquei a volta toda, tá? Então, deixo separado também. A orelha, olha só que interessante, nós vamos colocar a orelha de um lado, riscou com o tecido dobrado também, direito com direito, e daí a gente passa para o outro lado, Tá. para ficar certinho uma orelhinha de cada lado. Separou, aí nós vamos na pata, mesma coisa, tecido dobrado, acertei, risquei de um lado, a mesma coisa do outro lado e a menorzinha também. Tecido tá dobrado. Isso, também. sempre tecido dobrado, Tá. colocou de um lado, colocou do outro, tá? A partir daí, nós vamos passar a costura. Já que as patinhas estão aqui, nós vamos costurar a volta toda de todas as peças, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui, nós vamos lá na máquina, acertei direitinho aonde está riscado que eu vou passar a costura. Olha lá. Foi a volta toda, bem certinha. Sem segredo, né, Maura? Sem segredo, é super prático. Olha só. Terminando, porque depois nós vamos fazer um piquezinho no meio da peça para poder desvirar ele, tá? Acertei. Olha lá, já costurei a volta toda. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado e nas 2 outras peças, tá? Separei. Você não deixou nenhum espaçozinho, não? Não, Pode nenhum fechar. espaço, pode fechar inteira. Tá. A orelha, nós vamos deixar essa partezinha aqui de baixo aberto para poder desvirar. Só na orelha. Isso, então, vai costurar a volta toda, deixando esse espaço aberto. Acertei. Também, aonde eu risquei, que eu vou costurar. Isso nas 2 orelhas, não esquecendo que o tecido é sempre dobrado. Não precisa cortar, Karina, certinho o tecido. Pode riscar e cortar um quadrado que fica mais fácil para a costura. Olha lá, chegando ao fim, retrocesso. Então, eu deixei essa parte aqui aberta, porque depois nós vamos cortar e desvirar por esse lado aqui, tá bom? A cabeça, a mesma coisa. Costurou a volta toda, que vai fazer um piquezinho depois para poder desvirar. Ele é um coelho bem gostoso de fazer, super prático e fica muito bonito aproveitando agora para Páscoa. Olha lá. Mais um pouquinho só. Sempre acertando. Também terminei de costurar. Agora sim, nós vamos tirar o alfinete e nós vamos cortar a volta toda.
deixando mais ou menos meio centímetro para poder fazer o piquezinho em volta e não cortar a costura. Olha lá. Cortei a volta toda. E agora, como é redondinho, a gente faz uns piquezinhos em volta para poder desvirar e não ficar todo empapuçado dentro do tecido. Tá? Então, tomando muito cuidado. Não precisa... Só na bordinha. Isso, só na bordinha. Não precisa ser assim muito pertinho um do outro. Pode dar uma distância de uns 2 centímetros. Olha só, fiz o piquezinho. E para desvirar aqui, tem os 2 tecidos. Tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque senão a gente vai fazer o piquezinho e vai pegar o tecido de baixo e rasga. Tá? Então, separou. Ah, e outro detalhe, gente. Esse biquinho aqui de cima é onde é a parte de cima da cabeça do coelho. Tá? Então, tem a parte mais redondinha e tem uma que é mais fina. Essa parte de cima que é fina é onde vai ficar para cima. Separei os tecidos. Agora eu dou o pique. E... sem pegar o de baixo. Sem pegar o de baixo. E acertei. E assim eu vou desvirar a peça. Porque depois nós vamos encher e fechar. Na hora de colar não vai aparecer. E está a volta toda costurada. Olha só, acerta bem. Isso daqui é a cabeça. Tá? Então, eu já trouxe o passo a passo meio adiantado pra gente reservar. A cabeça eu já cortei e virei. A mesma coisa nós vamos fazer com as patinhas. Não precisa separar. Cortou a volta toda. Vou cortar uma peça por vez para todo mundo ver que fica mais fácil, mais simples. Esse aí também você vai fazer esse processo de dar um piquezinho? Isso, a mesma coisa, olha só. Cortei a volta toda, agora, por ser redondo, a gente faz o pique em volta. Tomando muito cuidado com a costura para não cortar. Olha só. É bem gostoso. Eu tenho uma aluna que ela tem os filhos dela e daí ela costura e eles enchem. Ai, é super trabalho bacana. em família, né? É trabalho em família. Olha só, separei e a mesma coisa, só que aqui eu vou para cima. Acerta bem a tesoura, fui para cima e nós vamos desvirar. Isso tudo é feito em todas as peças, só o nariz que é o fuxico, tá? Olha lá, desvira, acerta bem, pra ficar bonitinho. Quando a gente olha a peça pronta, parece tão complicado, né? Não, não é, bem simples, olha lá. Aqui está uma pata e a menorzinha agora. Eu vou acertar aqui para vocês verem como é super fácil. Cortou, deixando sempre meio centímetro mais ou menos. Foi lá. Os piques em volta. É para procurar não esquecer de dar esse piquezinho para não ficar feio, né? Com um trabalho bem acabadinho, né? Isso. Agora tem a parte de baixo que é maior, a parte de cima é um redondo menor. Nós vamos cortar nessa direção horizontal na parte de baixo, tá? Então, separou os tecidos, deu lá o pique e acerta. Isso tudo vai ser feito nas peças, porque depois de desvirado, nós vamos encher todas elas. Olha lá. Acertei essa daqui também. Então, está aqui a parte menor, a parte maior, a cabeça, faltou as orelhas. A orelha na parte reta acertei, deixando também meio centímetro e cortando a volta toda.
Enquanto você termina de cortar, Maura, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta depois, então, finalizando o nosso relógio coelho. Coelho, relógio, tá? Não sai daí, a gente volta já.